Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui e explicar o que é Game Juice. Antes de tudo, deixa aquele like que ajuda bastante o canal e vamos lá. Bom, esse é o resultado aqui do Pong. Eu fiz algumas modificações, o jogo original não tinha câmera shake, não tinha sistema de pontuação. São coisas básicas para deixar o jogo bem mais legal. Isso que é Game Juice, é a sensação, é tipo um feeling que você tem visualmente do jogo. Esse aqui é um exemplo que eu tentei aplicar, que é se a bolinha bate num canto, faz com que a câmera mexa de acordo com a batida da bolinha. Então, se ela bateu no canto direito, a câmera vai fazer assim, tá? Primeiro ela vai deslocar para a direita e depois vai fazer um movimento de mola, né? Assim até ela parar, bem rapidinho. E a mesma coisa para o outro lado, tá? Tem essa diferenciação, porque esse jogo, no caso, ele só tem essas duas opções, da bolinha bater ou no canto direito ou bater no canto esquerdo. E a pontuação, é lógico. Então, assim, eu fiz algumas coisas, algumas modificações partindo do projeto exemplo para o jogo ficar bem mais legal e jogável. Então, assim, se você não viu meu último vídeo, também vou deixar o card aqui na descrição. Esse jogo aqui, o Pong, ele faz parte do pacote de jogos exemplos que a Godot nos dá lá no GitHub da Godot, que eu expliquei no último vídeo, tá? Então vou deixar o link também aqui na descrição. Você entra lá e baixa todos os jogos exemplos. Dentro dos exemplos na pasta 2D vai ter o jogo Pong simplificado, que não vai ter a pontuação, não vai ter a câmera shake. Sempre que a bolinha dá restart, ela começa do meio e sempre vai para a esquerda, tá? Então eu fiz essas modificações aqui a partir desse jogo. Então esse aqui, a pasta chama Godot Demo Project Master. Então dentro dela tem aqui a pasta 2D. Dentro dessa pasta 2D tem aqui o Pong, tá? Então eu vou abrir o projeto original pra gente dar uma olhada. O projeto original é esse aqui, bem lerdo, e aí a bolinha sempre começa aqui pra esquerda. Então se eu fizer um ponto aqui desse lado, a bolinha sempre vem pra cá, tá? E não tem placar, não tem nada, esse é o jogo. Bem lerdo, bem tedioso, né? E aí fazendo uma análise aqui do jogo, ele só tem uma cena, tá? Que é a cena Pong. Tem uma pasta de lógicas com todos os scripts. E o script, ele é compartilhado dos elementos. Esse carinha aqui, o jogador chama Paddle. Então aqui tem o script do Paddle. E esse script do Paddle, ele tá para os dois nós, dos dois paddles. Aqui no caso tá como left e right só. A bola, que tem o seu próprio script. Tem aqui o left wall, o right wall. O teto e o chão. E por último a câmera, que engloba toda a área visual aqui que a gente tem. Certo? Esse jogo é muito simples, as lógicas também do script são bem simples. E aí o que eu fiz? Eu deixei esse jogo mais amigável. E a primeira coisa que eu fiz foi um simples sistema de pontuação. E aí o ponto mais importante, que é o intuito desse vídeo, eu usei como base um vídeo do Mr. Elipkit, que é esse canal aqui, ó. Esse é o canal secundário do Mr. Elipkit, esse carinha aqui. Esse é o canal que ele ensina algumas coisas. E aí, esse vídeo aqui, ó, Maths for Juice, ele dá um exemplo de uma conta matemática que é o de Spring para fazer esse efeito Juice, né? Que é o que ele explica na maioria dos vídeos dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, vocês podem assistir esse vídeo aqui, Maths for Juice. E aí dentro dele tem uma conta, que é uma conta realmente do Spring, tá? Uma conta matemática. Essa conta tá aqui, ó, lá na câmera, tá? Eu também fiz um script para a câmera. E associei aqui e fiz as contas, tá? Eu peguei e copiei do código dele. Esse aqui é o projeto que ele deixa no link da descrição do vídeo dele, que ele fez e deixou disponível pra gente. É um exemplo dessa conta matemática aqui, e a gente mexe em dois parâmetros. No Spring, que é mola, e no Damp, que é o tempo. E aí se você aperta espaço, você vê as coisas se mexendo, e aí você varia aqui, você vê o tempo e a força da mola, tá vendo? Eu peguei isso, ajustei os valores aqui, e também ajustei os valores das constantes, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui, ele pegou um objeto aqui, que é esse soquinho aqui, o punch box, e a conta é exatamente essa aqui, ó, tá? Essa conta é presente em todos os outros objetos que ele faz aqui, é uma conta de mola, então eu peguei e copiei tudo isso daqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei constantes em algumas variáveis, que é exatamente o Spring e o Dump, e o Multiplier também, e aqui tá a conta, que eu peguei e copiei dele. E aí eu só fiz essa diferenciação, se eu quero que comece para a esquerda, aquela movimentação, ou para a direita. Que a diferença é só o menos aqui, o negativo ou positivo do x. Tá? Se ele vai começar para um lado, que é negativo para a esquerda, ou positivo para a direita. E aí eu consigo fazer como se a bola batesse, arrastasse a câmera e ela fizesse assim, né? Fizesse o movimento de spring. Então eu copiei e colei essa forma matemática dele, que é muito boa.
A gente consegue usar isso para várias outras aplicações, assim como ele deixou no projeto ali, né? Para jogador, para quando você bate em alguma coisa, ela se movimentar do jeito mais natural. E eu usei isso para deixar o jogo mais juicy, que nem ele diz, o jogo mais dá um toque especial no jogo. Bom, e no final a gente tem o resultado que eu mostrei para vocês, que é um jogo um pouquinho mais prazeroso de se jogar, mais legal de se jogar do que aquele original. Deixei mais rápido, coloquei a câmera, o placar. Falta resetar o jogo quando chegar em 11 pontos. Eu também vou deixar esse projeto aqui na descrição do vídeo. Vou fazer o upload dele no GitHub. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada também. Então, se alguém quiser baixar, baixa lá no GitHub, dá uma olhada. Só para ter uma ideia do que eu fiz. E esse vídeo aqui é para inspirar vocês a fazer jogos com mecânicas mais legal. O que eu quero dizer aqui é, você não precisa ter um jogo totalmente bem elaborado, um RPG cheio de coisa, personagem, história, ter um livro de história para ser um jogo legal, né? Você pode fazer um jogo simples com os recursos que a Godot e todas as outras engines dá, você consegue fazer um jogo mais legal, né? A gente utiliza os recursos que a gente tem para deixar um jogo divertido, um jogo simples, porém divertido. É isso que eu quero passar para vocês, esse Juicy, que não só esse Mr. Leap Kit usa, mas outras pessoas também usam. Foi um conceito inventado aí que eu gostei bastante e eu concordo muito com o ponto de vista deles. E é isso foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima.